Tem que rir, né? Gente, estamos entrando de novo porque estava dando problema. A imagem da Vivi, não sei. Vivi entrou? Não, não consigo vê-la de novo. As lives de sábado, não sei o que acontece. Ah lá, me chama. Já chamei, já aceitei, nada acontece. Internet abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Eu te amo. Olá, Entrou? cheguei. Continua Entrei, tá sem. me vendo? Não. Ai, ai. Cris, como tá a minha imagem? Tá embaçada ainda? Ah, ainda não. Tu. Nossa, mas a Cris, eu achei que ela ia estar lá no Rock Fest. Ah, mas ela é antenada com tudo, né? Ah, a Alguém. Cris é. Ah, melhorou mesmo. Melhorou. Boa noite a todos novamente, né? Vamos iniciar pela segunda vez a nossa live, mas agora vai, eu acredito que agora vai. Como eu tinha falado anteriormente, minha voz está meio que sumindo. Mas conteúdo bom é aqui, né, Karina? Sim, sim. Boa noite para vocês. Peço desculpas aí pela minha falta de intimidade com a internet, a tecnologia, né? Então hoje eu estou tentando ser a host aqui da live, mas, gente, enfim, nós vamos falar sobre crenças e padrões de relacionamento, né? Porque que às vezes a gente repete um padrão de relacionamento, aquela eu não vou falar aquela frase, né? Porque que eu escolho mal os meus parceiros, prefiro dizer assim, né? Tem gente que tem uma expressão aí, né, Vi? Mas por Sim. que que isso acontece, né? Por que que isso acontece? A gente pode ter um olhar mais profundo. Será que é só porque você não sabe escolher, né? Ah, não sei escolher, não tenho sorte, Uhum. né? Bem, a psicologia fala, né, sobre essa questão da escolha de qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento social ou amoroso, né, de amizades. Não tem algumas pessoas que falam, nossa, eu sempre fui traída por meus amigos. Ou, deixa a moto passar, porque senão eu não vou conseguir. Pronto, a moto passou. É, eu sempre fui traída pelos meus amigos. Eu me sinto, às vezes, fora de um grupo de amizades. Então, parece que, mesmo fazendo outros tipos de amizade, sempre acontece algo que vai ser relacionado ao passado, à história passada que a pessoa teve. Freud, ele explica isso muito bem com as transmissões psíquicas. As transmissões psíquicas é tudo aquilo que é passado de geração para geração. Tem coisas que são passadas, são boas, que seriam as transmissões intergeracionais. Então, prosperidade, bons relacionamentos, toda essa parte boa que uma família vai passando de geração em geração, é transmissão intergeracional. Agora a gente tem as transmissões transgeracionais.
que sempre está encoberta com segredos familiares. Então, as pessoas acabam repetindo a história familiar porque não sabem, não reconhecem. Não sabem, não reconhecem. E não é falado. E é algo assim, esse segredo familiar é algo assim, uma tragédia, comportamentos ruins, sabe? Aquela, aquela pessoa que tem um abuso dentro da família e acaba sendo abusada. Parece que existe um elo psíquico naquilo que não pode quebrar a corrente. E aí isso é trabalhado com autoconhecimento, dentro da terapia, e é muito importante a gente saber a nossa história. Eu sempre falo, é como história da humanidade. A gente precisa conhecer a nossa história particular e a nossa história da família, para a gente não cometer os mesmos erros. É muito importante. Então, um dos motivos pode ser esse, mas é necessário ter um autoconhecimento. Pode ser também que a pessoa ficou escutando muitas vezes: você não vai encontrar ninguém, você é insuficiente, se você não for boazinha, você não vai ter uma pessoa boa. Ou pode ser também por observação do ambiente. Então, pai e mãe com relacionamento disfuncional pode desenvolver um filho com relacionamentos disfuncionais também no futuro. Pode, tem uma boa porcentagem de chance de acontecer isso. Você já ouviu, Cá, no consultório, algumas pessoas falando sobre, poxa, parecia que ia tão bem o meu relacionamento e de repente foi ladeira abaixo. Parece que eu estou me relacionando com o meu namorado antigo. Com certeza, Vi, com certeza. E assim, é uma coisa muito comum, né, que isso seja muito parecido com o relacionamento dos pais, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de crença, acho bacana a gente esclarecer que a gente está falando de crenças no sentido de valores, de coisas que a gente escutou realmente, né? Principalmente na nossa primeira infância, até os 7 anos de idade. Então, tudo que é falado para a criança, tudo que é falado perto da criança é muito importante, é muito absorvido, sem filtro, né? Então, às vezes, a gente tem uma visão sobre relacionamento que nem é nossa, né? É uma coisa que a gente vem escutando lá desde pequenininho. Então, por exemplo, se a mãe foi uma pessoa muito submissa, uma mulher que realmente acreditava que ela tinha que se submeter, né, às ordens, às exigências de um marido meio manipulador, por exemplo, né? Existem grandes chances de essa mulher, né, lá na frente, né, essa criança vai se tornar uma mulher e ela vai provavelmente, ou ela não vai querer ter um relacionamento, por exemplo, né, porque ela vai falar, nossa, é assim, né, eu não quero, ou inconscientemente ela pode repetir um padrão, né? De repente atrair para si um namorado, um marido manipulador, uma pessoa que realmente não a respeita. Então, às vezes a gente fala, nossa, estou repetindo. Eu falava tanto, né, da relação dos meus pais e estou repetindo. Então, é por isso, né, a Vi deu uma explicação. Existem outras explicações, que a gente pode até fazer outras lives sobre isso. E aí a gente fala um pouquinho sobre constelação sistêmica, né? Então, assim, existem muitos estudos sobre essas questões de repetição de padrão, né? Então, a gente fala sobre os nossos ancestrais, e muitas vezes é uma coisa que soa muito, nossa, mas o que tem a ver o que a minha tataravó passou, né? Mas tudo isso é muito importante e tem a ver com o que a gente trabalha no consultório realmente. Então, existem muitas técnicas, muitas
muitos tratamentos, né? A reprogramação biológica, por exemplo, constelação sistêmica, a hipnose mesmo também trabalha essas questões da ancestralidade, né? Porque sim, às vezes a gente repete um padrão que não é nosso e a gente sofre por uma lealdade, por exemplo, inconsciente à nossa mãe, por exemplo, né? E essas crenças, essas coisas que a gente escuta, né? Homem não presta, todo homem trai, tudo isso é o que a gente chama de crença. Então a gente escutou de pessoas que são importantes para nós, são figuras de autoridade, então a gente passa a acreditar sem questionar, né? Na adolescência a gente começa a questionar as coisas que a gente escutou dos nossos pais, por exemplo, né? A gente já tem o lobo frontal mais desenvolvido, a gente começa a, opa, será que é assim? Mas às vezes isso não acontece. Então, a consciência, que é uma coisa que a gente realmente desenvolve muito em terapia, né? Por que eu estou repetindo isso? Por que esse relacionamento me faz mal? Como é esse relacionamento? Aí vem aquelas perguntas mesmo, né? Que tem os memes e tal. Mas como era a sua relação com a sua mãe? Como era a relação com o seu pai? Como era a relação dos dois? Mas o que tem a ver a relação dos dois, né? Tem tudo a ver, gente. Pode ter tudo a ver, né? Então é isso que a gente faz no consultório. A consciência. Então você saber, né? O que está acontecendo com você e por quê. Você começar a pensar por quê, né? Será que isso é normal? Eu atrair sempre um cara assim, assim, assim? Ou de repente um cara que tem problema com álcool. Ah, de novo, olha, meu pai tinha problema com álcool. Será que é coincidência? E aí a gente trabalha isso na terapia, então é maravilhoso, porque a gente pode quebrar um padrão, né? Sim, sim, com certeza. O primeiro passo é a consciência, né? Você entender o que está acontecendo aí. Porque a maioria das pessoas se culpam. O que eu tenho de errado? E quando a gente está neste lugar do que eu tenho de errado, a gente não consegue sair do ciclo, né? Porque sempre serei eu a errada. E eu acredito que seja importante, e a terapia faz a mudança de pensamento, que é, poxa, o que eu posso fazer com isso que aconteceu comigo? E não ficar se culpando com o que eu tenho de errado. Então, aconteceu isso comigo, o que eu posso fazer para isso não repetir? O ciclo da culpa, ele é incrível, porque primeiro acontece o fato, depois você se culpa, aí acontece outro fato, você se culpa, vai acontecendo os fatos e você não vai saindo desse ciclo culposo. Então, é interessante você pensar o que eu posso fazer com o que aconteceu comigo, para que eu tenha novos resultados. Essa eu acho que é a primeira dica e a dica mais importante dessa live. Porque senão a repetição, como a Karina falou, das crenças, vai continuar sempre conosco. Precisar de ajuda, cara. Tá difícil a voz. Certo. Então, é difícil também, tá difícil também para mim, porque eu não tô te vendo, né? Mas eu tô entendendo o que tá acontecendo aí. Realmente a rinite aí, né? A gargantinha tá falhando. Então, como a Vi tá dizendo, né? O que a gente faz quando a gente descobre um padrão, né? Então, assim, eu acho que é fundamental a ajuda de um terapeuta, porque a hora que a gente descobre, a gente realmente tem essa reação de achar que a gente é o culpado, que a gente é errado, que as pessoas vêm para mim nesse contexto porque é o que eu mereço, né? É assim mesmo, é isso que tem para mim. Será, gente? Será que a gente precisa aceitar um relacionamento que não está bom? Né? Será que a gente tem mesmo alguma coisa de muito errado, né? E por que será, né? Que às vezes a gente quer um relacionamento nesses termos, né? Por que não ficar sozinha, né? Então, Sim. assim, às vezes tem um parceiro que não te respeita, que grita com você, que te menospreza, que te diminui, né?
E aí você vai aceitando aquilo, porque afinal você já teve muitos relacionamentos, né? Então percebeu que não tá legal, nossa, parece muito com o meu outro relacionamento. Não tá legal, não quero passar por aquilo de novo. No começo parecia que tava legal, depois a coisa foi ficando feia, eu não tô feliz, eu não tô sabendo o que fazer, procura ajuda, né? Inclusive nós estamos aqui, a gente responde as mensagens depois no particular, fiquem à vontade, né? Mas eu acho que tem hora que sozinha a gente não consegue, né? A gente até percebe o que está acontecendo, mas a gente entra nesse ciclo de achar que a gente é errada da relação, que a gente que precisa melhorar em alguma coisa. Às vezes a gente até propõe uma terapia de casal para o parceiro e o parceiro diz: olha, para mim tá bom, né? Se tem alguma coisa errada aí é com você. Então, se você que tá precisando de você que tem que ir para terapia, né? Então, assim, às vezes isso é muito recorrente. Às vezes, principalmente as mulheres procuram mais a terapia, né, do que os homens. Eles são realmente meio refratários à terapia, né? Vamos dizer assim. E, então, às vezes, a mulher acaba procurando para resolver a situação, né? E é assim, né? Eu vejo sempre esse padrão, né, nos homens. Claro que não dá para generalizar, né, gente? Mas, assim, a gente sempre escuta, vocês já devem ter escutado, a mulher faz barulho, né? Quando ela ainda quer resolver a situação, ela tenta, ela vai atrás, ela conversa, ela quer ter as DRs, né? O cara não, o cara vai ficando em silêncio, ele simplesmente vai parando de fazer as coisas que agradam a mulher e tal, e parece que o homem nunca termina uma relação, né? É difícil um homem terminar. Na maioria das vezes, né, pelo que eu vejo, né, e vejo no consultório também, a mulher acaba terminando, né? Mas ela tenta, primeiro ela tenta. Então, assim, quando você percebe que está nesse ciclo, que não está legal, que repetiu um padrão e quer sair disso, a primeira coisa é buscar ajuda. Então, terapia, amigos e família. É muito importante realmente que você não se distancie da sua rede de apoio. E aí, a gente começa a se sentir meio sozinha quando toma essa decisão. Nossa, eu vou precisar romper esse relacionamento, né? Eu vou precisar romper com essa pessoa. E aí, como é que a gente faz, né? Ah, mas eu não queria ficar sozinha, mas parece que já estou tão acostumada com a pessoa e tal. Então, procure relembrar as coisas que te fazem feliz. Muitas vezes a gente vai se anulando, vai se esquecendo, vai se deixando em último plano. Então, assim, olha, vai para academia, vai fazer uma coisa que você gosta. Ah, não tenho vontade, não tenho coragem. Vai fazer uma caminhada. Começa com 5 minutos que seja por dia. Às vezes 2 vezes por semana no começo, depois 3. Vai olhar lá para fora, não fica muito dentro de casa quando você estiver assim tristinha diante dessa possibilidade do término, porque não é fácil, né? A gente fala, mas não é fácil não. Então saia do ambiente, Sim. saia do ambiente, né, Vi? Procura fazer uma atividade física, né, para a gente liberar aqueles hormônios do bem-estar. A terapia, os familiares. Então, assim, se precisar chorar, chora. Chora. Se precisar dormir, durma um pouco mais. Faça o que você precisar para ficar bem. É só uma fase e vai passar. Mas é preciso coragem para romper com esse relacionamento que não está te fazendo bem. Se recuperou aí, Vi? Eu acho que sim. Que vai e volta, né? Tudo que é bom volta. Então, minha voz é tão boa que volta. É o lado otimista da vida. Se você parar de falar, eu... Realmente, né? Quando, igual a Karina está falando, quando chega o momento do rompimento, né? Do término de qualquer tipo de relacionamento, mas o amoroso, parece que você fica meio sem saída. Parece que a pessoa fica com mais cor. Parece que a pessoa é aquela pessoa fantástica que você perdeu, né? E que não podia perder. Então aí você coloca a pessoa num patamar muito maior que realmente ela teve na sua vida.
Eu sempre tento falar para as minhas pacientes, quando elas também conseguem escutar, porque depende do momento que ela está, será que esse príncipe realmente foi encantado? Ou você está encantando essa pessoa que é extremamente normal, né? Ela é uma pessoa comum, ela não tem nem de príncipe, nem de encanto, né? Ela não tem nenhuma realeza. É uma pessoa normal. Por que você está dando esse colorido? Lembra das vezes que ele te abandonou? Lembra das vezes que teve algumas brigas extremamente desnecessárias? Lembra das vezes que ele não te apoiou? Lembra de quantas vezes você também não conseguiu contar com essa pessoa nas horas que você precisava? Então, vamos tentar desromantizar essa pessoa. Mas é passo a passo. No começo, a pessoa não vai conseguir escutar, né? Se você for um amigo e tiver alguém nessas condições, no, no primeiro momento, ela não vai conseguir te escutar. O que você vai poder fazer é escutar ela e as lamúrias dela falando sobre o encantamento que o príncipe deixou. Depois, com o tempo, é que essa pessoa vai tomando consciência de realmente, nossa, não era tão bom assim o meu relacionamento. E aí você vai apoiando ela para identificar o que realmente estava acontecendo naquele relacionamento. Depois, Sabe com uma o passar do tempo, pode falar. Não, eu só lembrei agora de uma coisa, né? Hum, Uma dica, né, para quem está nesse momento aí, que só lembra das coisas boas, né? Uma coisa que eu usei foi um diário. Então, assim, tudo que eu lembrava, quando vinha nesse momento aí, essa coisa, ai, mas aconteceu isso, ai, aconteceu aquilo, foi tão lindo esse momento, né? A gente fica, saca, essas, né? Parece, nossa, gente, que ruim, né? Que é. sim, Então, eu comecei a anotar. Mas e depois ele fez tal coisa. Depois ele me deixou esperando. Depois ele fingiu que. Entende? Então, assim, hoje eu tenho registro. Então, nos momentos que eu me pegava, nossa, mas eu perdi aquelas qualidades, aquelas coisas e tal. Eu vou lá, eu ia lá, agora não preciso mais, mas eu ia lá e lia, eu falava, é, aconteceu isso também. Então, isso me fortaleceu muito, isso ajudou muito. E também, né, Vi, o cérebro gosta muito de ações concretas, então, quando a gente toma sim, nota das escreve. coisas, fica registrado, né? Então, para mim, foi uma coisa que ajudou demais, assim como uma dica da minha psicóloga, né? Os prós e os contras, né? As coisas positivas e as coisas negativas desse relacionamento. E pasmem, teve um relacionamento que eu falei, gente, cadê os prós? Né? Uhum. Só tinha ponto negativo. Então, É, olha só, a gente precisa, às vezes, escrever, colocar no papel para a gente se dar conta. Porque é como você está falando, é a fantasia. A gente fantasia muito o outro. A gente olha com a nossa lente e com a nossa expectativa. sim. A expectativa é o que faz a rejeição ficar algo insuportável. Você ficar realmente com dor física, aquela dor de angústia. Por quê? Você tinha uma expectativa, você tinha uma fantasia da pessoa e depois não é correspondido. Ou você recebe uma rejeição, um não, alguma coisa acontece nesse relacionamento e você desaba. Dói fisicamente. E é muito, muito, muito ruim. Então, a terceira fase é você propor, né, recapitulando. A primeira fase é escutar a pessoa, deixar ela desabafar. A segunda fase, você vai falar assim: olha, será que essa pessoa era tão encantada assim? Será que era um príncipe encantado, uma princesa encantada? Lembra daquela época? Lembra daquele dia? Olha, eu estava junto quando aconteceu isso. Porque geralmente, amigo que é amigo
né, tá junto nesses momentos também. E aí a terceira fase é propor atividades para a pessoa se movimentar, para a pessoa sair desse ciclo aí, desse olho do furacão. Porque senão a pessoa não consegue sair. Então, quais as atividades que ela fazia, que ela tinha interesse, que acabou não fazendo? Quais possibilidades, como a Karina falou? Ande 5 minutinhos, se não gosta de ir na academia, tenha contato com os amigos, converse com eles, não se isole, porque é muito importante para a gente quebrar a crença, a gente está aí no mundo, a gente continuar com a nossa rede de apoio. É interessante que você não me vê, né? Não é fácil, não é fácil, não. Eu fico tentando imaginar, né, como é que tá. Mas, Ai, ai, hoje tá desafiador o negócio, mas vamos lá, né? mas tá Vamos aí, lá. tá Então, o aí. negócio é tirar o foco, né? Tirar o Isso, tirar foco. o terceiro ponto é tirar o foco, né? Faça coisas que você gosta. Se você gosta de ir no cabeleireiro, vá. Se você gosta de assistir uma boa comédia, assista. Se você gosta, o que eu assim não indico é filme de terror, essas coisas, mesmo se você gosta, né? Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente percebe no ambiente fica no nosso inconsciente. E aí, se você tá mal, você vai pro fundo do poço lá, aí você pega uma pá e cava mais um pouquinho, porque aí o fundo do poço vai tá pequeno e você quer cavar mais um pouquinho. Então vamos ver coisas boas, sempre vendo Sim. coisas boas, né? É, é interessante também, além de anotar os pontos, os prós e contras deste namoro, deste casamento, deste ficante, seja o que for, o nome que der, é interessante também você anotar quais são os seus fortes e quais são suas qualidades. Anotar mesmo para você colocar no seu consciente, nossa, eu tenho esses pontos fortes e tenho essas qualidades. Então, sou uma pessoa de valor, né? Então, por que será que eu estou repetindo esses ciclos de crenças limitantes, né? Com padrões de relacionamentos que não estão sendo favoráveis para mim? Não estão sendo favoráveis para mim nem para a pessoa que passou para a minha vida. Então, é muito importante também anotar os pontos fortes e as qualidades. Porque Quando às eu pergunto, vezes, né, Fih, só te interrompendo rapidinho, às vezes também a gente ouviu coisas e criou crenças, né? Adotou crenças sobre a nossa pessoa também, né? Então, quando os nossos familiares, por exemplo, algum professor, né, falou alguma coisa sobre a nossa pessoa, a nossa personalidade, o nosso jeito, a nossa aparência, né, que de repente nos deu uma percepção de menos-valia, né? Então, quem sou eu para ter uma pessoa bacana do meu lado? Eu nem sou muito inteligente, eu nem sei. Eu sou meio devagar, eu sou meio estranha, sou muito baixinha, sou muito alta, de repente sou meio gordinha. Então, assim, gente, né? Às vezes isso afeta tremendamente a nossa autoestima, e aí lá na frente, será que a gente tem essa crença de que qualquer um tá tudo bem? Qualquer um pode ser, né? Então tem isso também, não são só crenças sobre relacionamento em si, mas crenças também sobre a nossa própria pessoa. sim, é, sempre quando eu pergunto, me fale 5 qualidades suas, a pessoa pergunta, eu posso falar o que eu posso melhorar? Não, quero saber sobre qualidade, né?
muitas pessoas. São poucas pessoas que já falam de bate-pronto quais são as qualidades que ela possui, mas poucas no consultório. Uhum. Quando eu era gerente de RH, também era difícil, assim, mas eles tinham mais ou menos esquematizado, sabe? Quando vai na entrevista de emprego e já tem um script do que vai responder, porque geralmente as, as consultorias, as empresas, os RHs, enfim, perguntam as mesmas perguntas, né? Então, eu falava, se sua mãe fosse me dar uma qualidade sua, qual ela daria? Eu tirava, quebrava o padrão, eles ficavam, assim, perdidos, porque ficava sem padrão. E é isso que a gente quer, que aconteça com você. Quebre esses padrões repetitivos de relacionamentos abusivos, a relacionamentos tóxicos e a relacionamentos ruins. Então, eu fazia algumas perguntas que tiravam do senso comum. Se o seu melhor amigo falasse para você, falasse para mim, qual seria a sua oportunidade de melhoria? Aí eles, né, eles também ficavam sem muito. E é a mesma pergunta, estou falando sobre a mesma, estou fazendo a mesma pergunta. Estou pedindo qualidades, estou pedindo possibilidade de melhoria, que eu não gosto de falar que defeito, parece uma coisa estranha, né? Defeito. Sim. Então, eu fazia a mesma pergunta, mas com características diferentes, e eles ficavam perdidos. É interessante porque a gente não pensa nas nossas qualidades. Quais são as nossas qualidades? Né? E às vezes a gente precisa de um outro para reafirmar. E às vezes a gente acredita no que o outro nos fala. E às vezes a gente tem um outro na nossa vida que não é tão positivo. Não é uma pessoa que não fala nem que quer o bem ou quer o mal, mas não é uma pessoa positiva para a vida dela. Então não vai ser positiva para a sua vida. Então sempre vai ver o que Interessante. falta e não o que sobra em você. Interessante isso, né? Como é mais fácil a gente julgar e a gente criticar do que a gente validar uma pessoa, né? Inclusive nós mesmos, né? Então, como é difícil, que nem você falou das qualidades, né? Eu também adoro perguntar sobre qualidades para meus pacientes. E é tão bonito ver esse processo, né? Porque às vezes realmente o que falta é autoconhecimento. É isso mesmo que acontece. Às vezes a gente não se conhece, a gente não sabe quem a gente é, do que a gente gosta, né? O que a gente espera numa relação, se a gente vai levando, né? Ou se realmente está bom, o que a gente acha que a gente merece, e às vezes a gente acha que a gente merece pouco ou quase nada, e de onde vem isso? Então, se a gente se questiona, de novo, a consciência, né? Por que isso está acontecendo comigo? Será que é assim mesmo? Será que é isso que eu mereço? É isso que eu quero, né? E aprender, meu Deus, aprender a se olhar com mais carinho, né? Se olha no espelho, olha as suas qualidades, procura alguma coisa bonita em você, porque com certeza tem, as suas capacidades. E olha como é perigoso isso, a gente comprar o olhar do outro sobre nós, né? Então sempre duvide. Nossa, mas fulano me acha devagar, fulano acha falo assim, fulano acha que eu falo mal, fulano acha que. Será? Será? E se for mesmo, se você concordar com isso, vai estudar, vai melhorar, né? Mas não deixa ninguém fazer isso com você, diminuir você, diminuir o seu valor, né? E não aceita qualquer coisa. Então, assim, esse ciclo, de novo, ele deve ser quebrado para você ser feliz, né? Foi-se o tempo que nós mulheres tínhamos, né, que aceitar um casamento por conta de problemas econômicos, né, questões financeiras, medo, né? Casamentos impostos, né? Coisas que eram obrigatórias. Então, assim, já está em outro tempo, né, gente? Então, a gente merece ser feliz, né?
Eu penso que quando a gente está com uma pessoa, deve ser porque tá gostoso, tá uma relação ganha-ganha, tá uma relação equilibrada, onde você dá e você recebe também, né? Agora você está recebendo violência, está recebendo maus tratos, grosseria, o outro está diminuindo, e presta atenção, né? Presta atenção nessas questões de diminuir, porque vai desde você não fica bem de batom vermelho, né? Aquelas questões da roupa, né? Ah, não, tira essa roupa. Gente, pera um pouco, né? Então, assim, o que a gente tem permitido e por que a gente tem permitido? A gente cai sempre nisso. Ah, mas ele é muito possessivo, ele é muito ciumento, é que ele gosta de cuidar de mim, né? Então, assim, será que é isso mesmo? Uhum. Será? Então, é isso que você quer? Você se sente bem com uma pessoa assim do seu lado? Ou será que ele é manipulador? Sim. Será que ele, né? Então, assim, a consciência. Consciência. E muitas vezes, sim, a gente precisa da terapia para perceber isso. Mas é o que a gente está fazendo aqui, né? Colocando essas coisinhas na cabeça de vocês, para vocês repararem, perceberem como é que está o relacionamento de vocês, se realmente está tudo ok, ou se existem algum padrão, se existe algum padrão que você tem repetido e não está feliz. Então, por que não quebrar e ser feliz sem alguém ou com um parceiro bacana, né, Vi? Sim, sim, sim. Vão existir momentos felizes, né? Com, com ou sem alguém. E é pegar esses momentos para fazer e escrever sua história. Porque existe essa possibilidade de escrever uma história feliz, uma história com prosperidade, uma história que seja boa, né? Para as duas partes. Principalmente para as duas partes. E é isso aí, né, Vi? É isso aí. É isso que a gente está fazendo aqui. Te ajudando a perceber se o seu relacionamento está indo bem, ou se você, de repente, está precisando rever alguns pontos, se questionar, analisar, se conhecer melhor, né? E avaliar sempre, né? Se isso está sendo bom para você, porque você não precisa, né? Você não precisa estar num relacionamento que está te fazendo sofrer, né? É para Sim, ser bom para os dois. Deve ser sim, equilibrado, saudável e recíproco. Para isso que a gente está aqui, para alertar você e te ajudar a perceber. Se possível, você pode, de repente, ter uma comunicação efetiva com seu parceiro e pode sim melhorar o seu relacionamento. Mas se não, gente, a gente consegue ser feliz sozinha também, né? sim, Então, vamos nos valorizar, né? Perceber realmente o que faz bem para a gente, né? sim. Então, eu Eu acho que é sou, isso, né? eu sou do time de tentar resolver toda a situação com o seu parceiro, com a sua parceira, ver quais são as alternativas. E é só que se todas as alternativas foram esgotadas, se não tem realmente solução, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que em 2014 o marido dela, atual marido, já falou para ela que não a amava e que não adiantava forçar esse amor. E eles estão em 2023. Infelizmente, com uma relação extremamente tóxica, abusiva, de uma parte e de outra, né? Com muitos desentendimentos, com muitos passar por cima de sentimentos, de emoções um do outro, e mesmo assim ela acredita que o divórcio é algo horrível e dá pânico nela, né? Então, como fazer? Como se fortalecer para que
qualquer tipo de... Ai, tá. Espera só um pouquinho. Beber uma água aqui. Você não tá me vendo, mas eu tô bebendo. É muito difícil, hein, Vê? É muito difícil. A gente tem uma conexão, É, né, não visual, precisa. muito importante, né? É. Então, para qualquer tipo de atitude que ela tomar, que ela esteja consciente e que ela esteja o mais tranquila possível. Porque quando ela me fala, estou em pânico, é porque ela quer algo, mas ela não consegue fazer. Então, trazer estratégias para ela de autoconhecimento, autovalorização, autoestima, tudo que for alto, eu vou ter que trabalhar com ela, para que ela consiga, com o tempo, consiga se fortalecer e tomar a melhor atitude para ela e para a vida dela. Porque E aí a gente acredito, também com certeza, não dá, né? Com certeza não está dando. E assim, né, quando a gente pensa também nesses medos, né? Quando a gente fala da autoestima, dos altos aí que você falou, né, Vi? A gente pensa também na criança interior, né? Que nada mais é que a nossa mente subconsciente. Então, uma mulher adulta que já percebeu que é um relacionamento tóxico, que não tá legal, que ela tá sofrendo já faz anos, né? Não sei se aí tem filhos envolvidos, não sei se tem uma questão financeira envolvida, mas a gente pensa também nessa questão da criança interior, né? Então eu tenho medo do quê? Medo de ficar sozinha? Medo de não conseguir me bancar? Medo de repente, meu status, né? A minha posição social, porque tem isso também, né? Não quero perder coisas que eu conquistei junto, então, de repente, uma casa, né? Ah, se a gente se separar, vai ter que vender, vai ter que dividir os bens e tal. Então, tem tanta coisa envolvida, né? E tem também os medos, né, da criança, então, medo da solidão, medo de ficar sozinha, medo de não dar conta. E aí que a terapia é muito importante. Tem vários caminhos para a gente tratar essas questões. Então, assim, você não está sozinha, a gente sabe como é difícil, eu mesmo já me divorciei, então, assim, não é fácil, não é fácil, existem muitas coisas envolvidas, né? Por isso que é bacana a gente sempre procurar ajuda especializada. Às vezes sozinha fica tão mais difícil, né? Então, vale a pena a gente investir na nossa saúde emocional, a gente tem um suporte. Sim. Se não é fácil juntar, quanto mais separar, né? E tem uma história toda envolvida aí, né? Tem anos de convivência, tem muita, como você falou, né? Tem muitas crianças interiores gritando dentro dela. Mas uma pessoa que está sofrendo no relacionamento está mais próxima de nós do que a gente pode imaginar. E se você conseguir, seja um apoio para essa pessoa, porque é importante a pessoa se sentir acolhida e apoiada. E não julgar, É isso, né? né? Não julgar. Sim, não julgar. Acolher, não julgar, porque, né, só a pessoa sabe o que ela está passando. O acolhimento com empatia, né? O empatia não é colocar o sapato na pessoa, porque se o sapato dela for 36 e você calçar 39, né? Não dá. Não. Empatia é você escutar com atenção e respeitar aquilo que ela está falando sem julgamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Vestir a roupa, vestir o sapato, você não vai conseguir. Você não vai conseguir vivenciar o que ela está vivenciando, porque é outra história. Mas você pode acolher o que ela está trazendo sem julgamento e com amor e respeito Sim. pelo ser humano que é. É isso, Cá. Nossa live de hoje, né?
Mesmo você não me vendo, a gente entregou muito, isso que é importante. Alguém tem alguma dúvida para nos falar? Alguma sugestão também de tema? Nós estamos extremamente abertas para isso, né? Para vocês compartilharem. Tem alguma. Só tem entrou, mas eu acho que não tem ninguém que perguntou alguma coisa, né? Tem uma participação. Não vi. Não vi. Não, parece que não tem. Bom, mas nós estávamos aqui, né? Nós estávamos aqui. É, bonitinhas. É Mas se isso aí. vocês tiverem alguma dúvida também, pode mandar pelo direct que a gente vai responder a todos vocês. E terça-feira nós voltamos às 9 da manhã com mais um tema relacionado a relacionamento, a autoconsciência, né? Autoconhecimento. Sim. Esperamos que vocês estejam conosco e agradecemos quem deu uma entradinha aí hoje. Desejamos um ótimo final de semana, uma boa noite aí de sábado. E, Vi, beijo para você. Beijo, cara. E mesmo sem te ver, né? Mas, enfim, né? Beijo. Estamos Beijo, juntas. amor. Até mais. Tamo junto. Beijo, tchau.